Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui com novas notícias do meteoro chamado Nibiru, a estrela da morte, a estrela assassina, como eles chamam. E aqui estamos com nova notícia, as tensões se aumentam, o povo está muito preocupado, eles estão dando 72 horas, dizendo que ele vai se direcionar em rumo à Terra, ok? Mas não devemos alarmar, irmãos, porque os homens falam uma coisa e Deus fala outra, não é verdade? Vamos ficar na dependência do Espírito de Deus, ok? Oremos ao Senhor, antes que eu traga essa notícia para os irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus amado, nesta noite que estamos na Tua presença, Senhor, aqui nos Estados Unidos, Senhor, que são quase meia-noite, Senhor. Jesus, eu te peço, vai de encontro à Tua igreja, vai de encontro ao Teu povo, Senhor, na face da terra, nesta hora. Ó Deus, aqueles que estão esperando pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Jesus, eu sei que Tu nos guardarás, Senhor, de todo mal. Pois a Tua palavra mesmo diz, Senhor, que Tu nos guardarás no dia da tentação. Deus eterno, eu te peço neste momento, visita, Senhor, a todos os meus irmãos, Senhor, que estão dormindo. Deus, toma cada um dos teus servos nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que estivessem, Senhor Jesus, passando dificuldades, aqueles que estivessem, Senhor, sem emprego, Jesus, abre as portas, pelo amor do teu nome. Jesus, aqueles que estiverem, Senhor, com causa na justiça, resolve o mais rápido possível. Ó Deus, eu te peço que em todas as partes do mundo, nas partes europeias, nas partes brasileiras, Senhor, que esse povo teu todo seja abençoado, Senhor, para a glória do teu nome. Jesus, aqui estamos agora diante de uma situação na qual os homens estão falando, Senhor, que esse planeta viaja, Senhor, em direção à Terra. E eles falam que Satanás é inteligente, Senhor. Ó, Senhor, mas não tem mais inteligente do que Deus, ok? Senhor, eu coloco cada um dos teus filhos na palma das tuas mãos, que cada um, Senhor Jesus, possa aprender a confiar no Senhor, a confiar nos teus planos, Senhor, porque a tua palavra não tem nos advertido, Senhor, mais e mais e mais. E aqui eu estou, Senhor, para fazer o meu melhor, tentar fazer o meu melhor para aqueles que querem ouvir, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco todos na palma das tuas mãos. Obrigada, irmãos, por nos assistir, aqueles que são inscritos, aqueles que não são inscritos. Irmãos, faça o compartilhamento, deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que nós possamos continuar, ok, irmãos? Aqui nos fala de 3 profecias de Gênesis. Eles estão falando hoje, irmãos, estão falando dentro da Bíblia, irmãos, ok? 3 profecias de Gênesis e Apocalipse 12, do dia 23 de setembro, eu acredito que está quase chegando 23, né, irmãos, um ano, que passou essa profecia de 23 de setembro, e tem muitas coisas acontecendo. Mas preste atenção, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Isso aqui é ao vivo, irmãos, está passando ao vivo. Olhem aqui os comentários das pessoas, certo? Pode olhar que está se movendo. As pessoas estão dando seus comentários, ok, irmãos? Ele diz assim, se a terra é reta, como que os rios fluirão sobre a sua face? Tem muitas perguntas, irmãos, aqui. Muitas perguntas gostosas de pessoas que estão procurando, sabe? Sobre a palavra de Deus. Eles estão respondendo e perguntando aos astrônomos que estão falando essas profecias agora. E cientistas também. Vamos ver se a gente pode falar alguma coisa. Vamos lá. Ele está dizendo assim que olhando para a profecia correta e a visão, está dizendo assim que aqui é a história do mundo na sua hora, no seu tempo. É uma prova física, ok? Daniel was told to seal up the celestial representation and progression of stars. Quando Deus falou a profecia de Daniel, ok? Daquela mulher do sol, e também Apocalipse. E ele falou que essa profecia está associada com Apocalipse 12. É muito complexo e único. O número de eventos nos céus, quando ele falou sobre as profecias. Para cada uma, perfeitamente, terão seus resultados. Como diz Apocalipse 12. Como muitas informações não têm sido provadas dentro da Bíblia entre o Criador
sin, e homens caindo em pecados, it would be logical to conclude that the prophecy given by God in vai ser logicamente que a profecia se conclui, a profecia dada por Deus em Gênesis Genesis 3 3, must have occurred shortly after the creation narrative. que depois da criação, When relativamente, we look at time from God's perspective, quando nós olhamos para as perspectivas de Deus, we know that God uses a lunar calendar nós vemos que Deus usa o calendário lunar. when determining years, and Quando ele determina os anos, that a year in God's word is ano após ano, nas palavras de Deus, 360 days long. um ano do calendário de Deus é 360 dias longo. As I searched for this marker around 6,000 biblical years ago, Ele disse assim, como ele estudou acerca das profecias, há cerca de 6 mil anos amazed to atrás, find that God did indeed mark the prophecy with the e nós vemos que, na verdade, Deus marcou as profecias, same celestial configuration nos as dizendo acerca dessa configuração celestial. described in Revelation 12. Em Apocalipse 12. This event is found to have occurred Esse evento atualmente já tem acontecido. August 5th, 3915 BC. 3.900 anos BC, antes de Cristo. There are then exactly 6,017 biblical years E é exatamente 6.017 anos. between the prophecy given by God in Genesis 3 Entre a profecia dada por Deus entre Gênesis and the fulfillment of John's vision e o cumprimento da profecia de João, given in Revelation 12. dado a ele no livro de Apocalipse 12. Isso é muito interessante, irmãos. The only difference A única diferença between the two markers is the planets and their order. é que tem muitas pessoas que, como é que falam, mockers, zombadores. Tem muitas pessoas zombadores That are added to the stars of the constellation Leo to make que as estrelas de constelação de Leão, up the 12-starred crown of acerca das 12 estrelas que faziam a coroa da mulher. the head of Virgo. We now have 2 points on this timeline that Agora nós temos 2 pontos aproximando nessa linha de tempo, are approximately 6,000 years apart, há cerca de 6.000 anos acima, describing the time between no tempo de Deus, prophecy and the vision that Daniel was told to as profecias de Daniel, seal up and marking 2 very important events in the history of man. e tem três eventos muito importantes nas histórias dos homens, And on earth, we know that como at the alerta. point that the prophecy was given, sin entered the world, Nós sabemos que essa profecia foi dada biblicamente para o mundo. and death by sin, as seen in Romans 5, E a morte pelo pecado em Romanos 5:12. Wherefore, as by one man sin, assim como um homem pecou, entrando ao mundo, and death by sin, e a morte pelo pecado, and so death passed upon all men, e todas as mortes passaram pelos homens, todos pecaram, for they all have sinned, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romans 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. A morte pelo pecado significa que pessoas extraterrestres entraram no mundo. And so death passed upon all men, for that all have E a morte foi colocada sobre os homens sinned. e que pecaram. before this point, there was no death according to God's word. E até esse ponto, de acordo com Deus, não tinha pecado e nem morte. At this point, Satan also gained control over the world. E até esse ponto, Satanás ele ganhou controle sobre este mundo And became the God of this world, e veio a ser o Deus deste mundo, as described in 2 Corinthians 4. como está descrito em 2 Coríntios capítulo 4, que diz: In whom the God of the world hath binded the might. Como
O Deus deste mundo, Deus deste século, tem cegado as mentes of them which believe not with the light, para que não acreditem nas coisas gloriosas do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, should shine upon them, unto them. Isso deveria brilhar sobre eles. 2 Corinthians 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which E believe como o Deus deste mundo tem cegado as mentes e o entendimento daqueles para que não acreditem, not, lest the light of the glorious gospel e deixa a luz do evangelho, e não deixando a luz do evangelho de Cristo of penetrar, Christ, who is the image of God, que é a should imagem de shine Deus, unto them. que deveria brilhar It is in such a neles. privilege to know E é um tal privilégio saber that 2,000 years ago, que God 2000 provided anos us a atrás, Savior that was born from a virgin of the nation of nós sabemos que Jesus nasceu da Virgem em Israel, Israel, just as he prophesied in Genesis somente como ele mesmo profetizou em 3, Gênesis. verse 16. This puts Gênesis quanto? lunar calendar when determining years, and that a year, in God's word, is 360 days long. As I searched for this marker around 6,000 biblical years ago, I was amazed to find that God did indeed mark the prophecy. Nós já lemos isso aí, irmãos, que diz assim que Deus, na verdade, marcou essa profecia. E os dias de Deus são 360 dias o ano, Described in Revelation 12. em Revelação 12, que é Is found Apocalipse to have 12. occurred Ok, deixa eu passar para frente mais um pouquinho. Nós já falamos esse aí. Já falamos isso. Deixa eu ver. This puts an additional point on the timeline, where the same event represented by the celestial to find that God did indeed mark the prophecy with the same celestial configuration. Vejam bem que Deus, irmãos, ele está falando que Deus marcou essa profecia com configurações celestiais, As described in Revelation 12, como descrito em Apocalipse 12. this event is found to have occurred on Esse evento, eles acreditam que já aconteceu. Como ano passado, nós sabemos que no dia 23 de setembro houve, nós não vimos, né, irmão? Mas quem viu, quem tinha, os telescópios viram que realmente aconteceu, né? August 5th, 3,915 Agosto 5, 3.900 BC, anos there are then antes de Cristo. in exactly 6,017 biblical years. E é exatamente 6.017 dias Between the prophecy given by God in Genesis 3 entre a profecia que Deus foi dada por Deus em Gênesis 3, agosto 5, 39.015 dias antes de Cristo. and the fulfillment of John's vision given in Revelation 12. E o cumprimento da profecia dada por João em Apocalipse 12. The only difference Ah. between A única diferença entre the two markers is the planets and entre as duas marcas their order that are added to the stars of the constellation Leo. é que há uma constelação chamada Leão To make up the 12-starred crown e também a constelação de estrelas que forma a coroa da mulher lá no deserto, que nós tivemos o vídeo o ano passado. on the head of Virgo. We now have 2 points on this timeline that are E agora nós temos 2 pontos nesta linha de tempo, approximately 6,000 years apart, describing aproximadamente 6.000 anos à parte, the time between the prophecy and the vision that entre a profecia e a visão Daniel was told to de seal Daniel, up and mark que quando foi dito a ele que tivesse selado os selos. 2 very important events in the history of man on earth. E aqui tem 2 eventos muito importantes na história do alerta dos homens. We know that at the point that the prophecy was given, sin entered the world, and
Nós sabemos que a profecia foi dada acerca do pecado do mundo. Death by sin, as seen in Romans 5. Morte pelo pecado, como está escrito em Romanos 5:12. Como já disse para os irmãos, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romans 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and Eles dizem, irmãos, que quando os UFOs entraram no mundo, o pecado entrou no mundo, certo? E a morte pelo pecado. E a morte passou acima deles, dos homens, por tudo porque havia um pecado. so death passed upon all men, for that all have sinned. Before this point, there was no death, E antes desse ponto, não havia morte. according to God's word. De acordo com a palavra de Deus, ainda não havia morte para os homens. At this point, Satan also gained control E também nesse ponto, Satanás ganhou controle sobre o mundo all over the world and became the God of this world, e veio a ser o Deus deste mundo. as described in 2 Corinthians 4. Como está escrito em 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste século cegou a mente daqueles que, para que não acreditassem no Filho de Deus, ok? No Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, ok, irmãos? Que deveria brilhar sobre eles. Corinthians 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. It is such a privilege to know that 2,000 years ago, God Ele diz que é um privilégio, é um tal privilégio saber que há cerca de 2 anos atrás, Deus provided a Savior that was born from a virgin of the nation of Israel, 2000 anos atrás, Deus enviou um Salvador que é Cristo Senhor. just as he prophesied in Genesis 3 verse Como ele profetizou em Gênesis 16. 3:16. This puts an additional point And said, Let Isso põe um there ponto be lights in the firmament of the heavens, adicional. Ele disse assim, Gênesis 1:14. E Deus disse, haja luz no firmamento dos céus, dividi o dia com a noite, e deixa eles que sejam sinais, e as estações seguirão por dias e anos. the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days, and Que seja dividido entre o dia e a noite para as estações e anos. years. in this verse. You will note that the order in which Dentro desse verso, você vai notar que God assigns his purpose for the lights in the heaven as intenções de Deus foram deixar as estrelas no céu, os sinais nos céus. positions the function of acting as signs A posição de ações dos sinais and for seasons before that of measuring out para as estações antes de fazer medimento de alguma coisa, days and years. dias e Their anos. primary purpose can therefore be seen as markers that point out or signal E nós vemos que isto Deus deixou como sinal e marcas specific events. If para you consider eventos específicos. true meaning for this passage, the words for signs and seasons are Então, o significado desta palavra de sinais e, deixa eu ver aqui, sinais no firmamento, translated as markers or signals. ele deixou como marcas ou sinais, or scheduled visitations apontando, irmãos, tempos marcados de visitações. Isso foi profecia de Deus. described in the Bible as holy convocations. Descrito na Bíblia Sagrada. God's appointments are then described in Leviticus 23. A intenção de Deus para as coisas santas e para o céu está escrita em Levíticos 23. Where God details to Israel Nós vemos aqui os detalhes de Deus, the days on which these appointments os dias de apontamentos de Deus aqui na terra. A Páscoa, o pão sem fermento, os primeiros frutos e o Pentecoste. can occur in any given year based O que ocorreu e deu os anos e dias, as festas das trombetas,
o atonement, quer dizer, o perdão, e boots, on the lunar calendar that Israel uses. no calendário Those who study eschatology, judeus. E aqueles que estudam escatologia, the feasts of the Lord is a well-known and understood subject. as festas do Senhor são lidas e entendidas como assuntos With lots of information and commentaries available in books, com muitas e muitas informações escritas em livros e livros. doors, and online. The feasts of the Lord and the As festas do Senhor, days on which they occur are also very important when it comes to understanding na qual é muito importante que vem nos trazer o entendimento, the celestial markers that God has que são as marcas celestiais given us. que Deus está dando a nós. Next, we will discover how God Próximo, nós vamos descobrir como Deus, uses the celestial bodies in a very obvious como é que Deus usa os corpos celestes pattern to mark the feasts of the Lord para marcar as festas do Senhor during the two seasons that they occur in, durante and how this as estações. illuminates our understanding of the events around the timing of Yeshua's E nós crucifixion iremos entender os tempos e eventos na qual Jesus and John's vision in Revelation. descerá, conforme a escritura de Apocalipse 12, na qual João descreveu. 12. When we study the events around the crucifixion of Israel's Messiah, Quando nós estudamos os eventos da crucificação de Cristo na festa da primavera, da Spring Feast, around 2,000 years ago, há cerca de 2.000 anos atrás, who study eschatology know nós estudamos escatologia. that the first four feasts Não é as festas completas, also known as the spring feasts, como diz as festas de primavera, are fulfilled by him on the que exact foi cumprido por Jesus, quando diz exatamente days that were prescribed in Leviticus 23. os dias escritos em Levíticos He 23. was the seed of the woman, Ele foi a semente da mulher, born from God's chosen nation, nascido por uma nação de Deus, a nação escolhida de Deus. through a virgin birth. He took away the sins of E ele tirou o pecado do mundo, the world in a time when Israel was looking for a savior who would no tempo que Israel estava procurando um Salvador. free them from Roman oppression. Livres da opressão dos romanos. Yeshua's presentation of himself to the nation of Israel on the back of a foal of a donkey E esta foi uma apresentação que ele se apresentou em Israel, montado num jumentinho, did not match Israel's specific desire in this regard, não veio ao encontro do povo de Israel, como o povo de Israel desejava receber um rei, and as such, they rejected him as their Messiah. e mesmo assim entender que ele era o Messias. Yeshua was God's perfect Passover lamb, whose Mas foi exatamente a parábola da Páscoa e do Cordeiro, blood would be shed once and for all for the que remission Deus derramaria o seu sangue e faria um sacrifício por todos, of all sin on the day of Passover and to bring in everlasting e que todos os dias da Páscoa removeria os pecados righteousness as prophesied in e trazia justiça, como profetizado Daniel 9:24. em Daniel 9:24. Yeshua was the unleavened bread, Jesus foi o pão unlevedado, sem fermento. the only person ever to live on this earth without A única pessoa que poderia viver nesse mundo sem any sin in his life. ter pecado em sua vida. Isso que significa o pão, amados. Que coisa linda. Presented himself to God as the Apresentando a sua pessoa a Deus como o primeiro fruto. first fruits of the harvest of souls that Os frutos da colheita, would be resurrected, and how quando ele ressuscitou. their access to God restored on the day that Yeshua E como ele teve acesso a se apresentar a Deus no dia de Yeshua, rose from the dead. no dia que ele ressuscitou da morte. 50 days later, the 50 Holy dias depois, Spirit was poured out on another appointed
Seu Espírito foi derramado em todos, day, the day of até hoje, Pentecost, o dia de the beginning of the Pentecostes. period of God's church on earth, and his healing in the beginning of the time of the E Deus mostrou que isso foi um começo de um tempo, o começo de uma nova geração. Gentiles. Not only do we have the events that occurred around Yeshua's crucifixion, Nós não temos somente os eventos que aconteceram em volta do Messias, que é Jesus, match the dates of God's appointed feasts, but there mas are o dia que Deus aponta para as festas, several prophecies in the Old Testament that as profecias reais que estão escritas no Velho Testamento, pointed to the arrival of Israel's Messiah. This que a chegada do Messias de Israel information was entrusted to Israel e as nações realmente acreditariam que Israel so that they would be in a position to recognize their Messiah when he arrived. Israel estará numa posição na qual provavelmente eles reconhecerá o dia na qual o seu Messias chegar. Let us look at some of these that pointed specifically to aspects that Israel should have been able to Vamos ver alguns aspectos que, na realidade, Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. recognize. Firstly, Primeiro. Gabriel gave Daniel a specific time frame Vejam bem, Daniel especificamente datou o tempo for Israel to be in a position para Israel estar nessa posição. date on which they should expect their Messiah. E a que dia eles estavam esperando o Messias. Timing is given in Daniel 9:25. Isso está escrito em Daniel 9 e Is linked 25. to another prophecy E tem outra profecia que faz um complemento, given in Zechariah 9. dada em Zacarias 9. Elas se unem, More detailed description of Israel's Messiah que nos dá mais detalhes sobre as escrituras sobre Israel as introduction to the nation is e a introdução para as nações. Daniel 9, verse 25. Daniel 9, 25 diz: Now, therefore, and understand. E agora, portanto, entenda that from the going forth of the commandment, que as escrituras do mandamento para restaurar e para construir Jerusalém diante do Messias, o príncipe, shall be 7 weeks, deverá ser 7 semanas e 3 scores, 7 semanas e 3 scores. Como é que diz isso? Deixa eu ver aqui, irmãos, deixa eu dar uma olhada que essa palavra aí tá estranha para mim. Daniel 9, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel 9, 25. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Isso é um estudo muito maravilhoso. Passando agora, estou aproveitando para jogar isso na hora do negócio do Nibiru, sabe? Diz assim, irmãos, ó. E sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido e ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, vai ser restaurado em tempos angustiosos, tempo de tribulação. That from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks the street shall be built again, and the wall, even in troublous Que maravilha, times. irmãos, que maravilha. 69 weeks of years, or 408 69 semanas do ano. 23 years after the decree was given to rebuild Jerusalem by Artaxerxes. Quer ver, irmão? Só um Jesus minuto. rode into Jerusalem Build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks. Vejam the bem essa street data, shall be irmãos. built again, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as 69 circunvalações weeks of year, serão reedificadas, ok, irmãos? Serão reedificadas. or 483 years after Isso serão 62 semanas. Eu passei de novo o que ele falou. Deixa eu ver. is given.
Daniel 9 verse 25. Know therefore and understand that from the is given. Daniel 9 verse 25. Know therefore and understand that from the going forth cometh unto me, 69 weeks of years, or 483 years up. 400, os 400 anos, 62 semanas, ou 400 anos. Deixa eu ver o que ele disse aqui. Is given. Daniel 9 verse 25. A specific time for it. Build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublous times. 69 weeks. Irmãos, o Senhor promete que a cidade de Jerusalém e os muros e esse templo vai ser construído, irmãos, em tempo de dificuldades, em troublous time, quer dizer, tempo de luta, de tribulação, ok? E ele fala aqui, Of years, or 483 years after the e ele diz decree was assim given. que 60 semanas e 483 anos To rebuild Jerusalem. Para- By Artaxerxes, reconstruir Jerusalém. Jesus rode into Jerusalem on a donkey. In Foi Zechariah, exatamente quando Jesus dá um parecer de quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho que dá esta data. Em Zacarias, ok? 9, we find Nove. a description of how Israel's Messiah would present himself Nós veremos como o Deus de Israel se representou to his chosen nation. para a sua nação escolhida, ok, irmãos? Como que ele se apresentou para a sua nação escolhida, que está escrito em Daniel, capítulo 9. Daniel não, Zacarias. Onde é que está Jesus aqui? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Deixa eu ver se eu encontro aqui, irmãos. Jeremias, Zacarias. Zacarias, capítulo 9 e verso 9. Ele disse: regozijai-vos, alegrai-vos grandiosamente. Ok? Cadê Jesus? Perdi de novo. Daniel. Senhor. Jesus. Jeremias. Zacarias. Alegrai-vos, ó filha de Sião, e rejubilai-vos. Vamos ler aí, irmão. Alegrai-vos, rejubilai-vos, ó filha de Sião. Gritai, ó filha de Jerusalém. Abstai, que o teu rei vem aí, montado num jumentinho, tendo a salvação, e andando sobre um jumento, e nas suas costas, ok? Aí está, irmãos, a profecia. Zechariah 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O Rejubilai-vos daughter of Jerusalem. grandemente, ó filha de Thy Sião. king cometh unto thee. He is just, and having salvation, lowly, and riding Porque ele upon trará an ass, salvação and debaixo upon das a suas colt, the asas. foal of an ass. Aleluia. When we look at the events describing Yeshua's entry into Jerusalem, Quando nós olhamos os eventos descritos de Jesus entrando em Jerusalém, on the back of a foal of a donkey, nas costas de um jumentinho, start to deal with the specific timing as given in Daniel. isso está tratando, irmãos, de um tempo específico que foi dado por Daniel nas profecias 9 and in Zechariah 9 9. e Zacarias 9. Events are described in Luke 19. E também está escrito, amados, oh Jesus, que maravilha essa profecia. E está escrito o cumprimento dessa profecia em Lucas, Directly relate to the start of the feast days of quando Deus se relata os atuais eventos the season. das festas, Spring feasts of the Lord started das festas Spring Feast, quer dizer, a festa da primavera. off by selecting a lamb that would Foi quando eles escolheram o cordeiro sem mancha e sem be mácula, offered and inspecting it for a period of que 4 for, days. como é que diz,
olhado e observado para que não houvesse uma mancha, ensuring that it was without blemish e mostrando que ele realmente foi um cordeiro sem manchas before it was sacrificed. On Para- the day of Passover, para o sacrifício no dia da Páscoa. Jesus was inspected by various leaders from Israel Jesus foi realmente inspectado pelos judeus, and Gentile nations. seriamente pela nação gentílica, Or blemish. These events, sem mancha. E esses dois eventos, their timing were accurately predicted by the Daniel and Zechariah que foi pregado por Daniel e Zacarias. prophecies. There are several other prophecies that also point to these E tem muitas outras profecias que apontam para esse assunto events, but in the e para interest estes eventos. of time, we will just focus on the accuracy Mas chegará no tempo e na hora certa. Nós vamos focalizar somente num, of the timing and the methodology with which Israel's e a metodologia na qual simboliza Israel Messiah was presented to his chosen nation. e o Messias, representado como a nação escolhida de Deus. If God's word is truly reliable, we would also expect Se Deus realmente está verdadeiramente pronto e compromissado, to see God providing a heavenly signal to mark the oh my God, Deus agora está providenciando um sinal dado por Deus fulfillment of his appointed time. e o cumprimento no tempo e na hora. Vejam aí, irmãos, o Nibiru, olhem só, Jesus amado, que coisa incrível. As prophesied in Genesis 1 verse Como foi escrito em Gênesis, num verso, 14 and Leviticus 23. e em Levítico 23. So, can we find any evidence for such a celestial signal? Será que nós podemos encontrar uma evidência, irmãos, para o cumprimento destes eventos atuais e deste sinal? How exactly did God mark these appointed times? Vejam bem que Deus marcou este acontecimento para o tempo certo, That were fulfilled by Israel's Messiah. que foi cumprido pelo Messias de Israel. It is truly amazing Isto é realmente deslumbrante, ele diz. to discover that God did indeed mark the spring season of feast days. Que Deus realmente marcou A very esta data como a festa da primavera. unusual celestial event. E os eventos celestiais. This amazing event is usually overlooked, E este grandioso evento, partly because it does not fit in with our understanding of the solar system, but also because what is described is highly unusual and oh often Jesus, interpreted passou e eu não as falei. some Deixa eu voltar aqui, irmãos. Um minuto só. Oh, Jesus amado. Meu Deus, que coisa mais linda. Tem que voltar um pouquinho mais. Aqui. and in Genesis 1 verse 14 and Leviticus 23. So, can we find any evidence for such a celestial signal? Ele está perguntando, irmãos, vejam bem, irmãos, vejam bem. Ele está perguntando que na Bíblia Sagrada, será que nós temos algumas evidências para mostrar o sinal acerca desse Nibiru? Será que nós temos eventos para mostrar? Eu queria colocar aqui maior, irmãos. Deixa eu ver se dá para colocar maior, para ficar melhor. Voltou para menor de novo. Ok, vamos ver se... quando a câmera move, ela... Ok, vamos ver, irmãos. Aqui. Que coisa maravilhosa, Jesus amado. Só mesmo Tu, Senhor, para nos dar essas interpretações, para dar interpretações aos homens, Senhor, da Tua palavra, Jesus. How exactly did God mark these appointed times that Será que Deus marcou e apontou esse ponto suficiente de tempo were fulfilled by Israel's Messiah? que para se cumprir acerca do Messias de Israel? It is truly amazing to Isto é deslumbrante. discover that God did indeed mark the spring season of feast days E Deus realmente marcou esta estação. with a very unusual celestial event. This amazing
com esses eventos unusual, que não são, como é que diz unusual? Esses eventos que não são, Jesus, esqueci a palavra do inglês para português. Esses eventos que não são, como é que diz, unusual. Não são, assim, sempre vistos, né, irmãos? Is an event is usually overlooked, partly Se nós olharmos profeticamente, because it does not fit in with our understanding of the solar nós vamos ver que isso não vai caber dentro de nossas mentes acerca do sistema solar, system, but also because what is described mas também por como e a maneira que ele é descrito. highly unusual and often interpreted as something E as interpretações não são usualmente interpretadas, achei a palavra, irmãos, usualmente, symbolic only. mas simbolicamente somente. As a result, this Isso. event, as E os resultados. described in God's word, is E esse evento é descrito na palavra de Deus, usually not given the attention that it deserves. que usualmente não dá a atenção na qual merece. When we look at Quando, se você olhar o calendário Torá a website that is focused on the judaico, ou no site, restoration of the creation calendar, a restauração do calendário da criação, we see that on the eve of Yeshua's crucifixion, there was a lunar eclipse. nós vamos ver que na crucificação do Senhor Jesus Cristo houve um eclipse lunar. This in itself would not be something out of the ordinary, except for the fact that it was E isso também não seria um fato que seria aceito. followed by a massive 3-hour-long solar E foi eclipse aproximadamente 3 horas de eclipse quando Jesus morreu. that occurred in the same 24-hour period. E isso ocorreu em 24 horas. This unusual event is E esse período unusual, que não é assim, que não acontece sempre, recorded in the Gospels, and this is Luke's account of the event. ocorre no Evangelho de Lucas 23, 24. Ele diz, and it was about the 6th hour, e foi acerca da 6ª hora, and there was a darkness, e houve trevas sobre a face da terra, até a 9ª hora. E o sol se escureceu, e o véu do templo foi rasgado no meio. 23, verse 44. And it was about the 6th hour, and there was a darkness over all the earth until the 9th hour. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. To be fair to those who do not believe that the Bible is God's word, that Em fato, para aqueles que não acreditam na realidade que a Bíblia é a palavra de Deus it contains God's ultimate truth, and that E it contém- accurately predicts the future, e this event contém- was also referenced in the e contém, ultimamente, grandes verdades. Passou aqui e não parou, irmãos, para mim poder a tradução. This unusual event is recorded in the Gospels, and this is Luke's account of the event. Se nós já falamos, irmãos, 23, nós já This falamos. unusual event is recorded in the Gospels, 9th hour. And the sun was Eles estão darkened, dizendo, and the irmãos, veil of the temple was rent in the midst. que To esse be fair to evento, those who do not believe that the Bible is God's word, ele disse assim que, em fato, aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus that it contains God's ultimate truth, and that e que contém profecias altíssimas da verdade. accurately predicts the future, this event was also referenced E a palavra de Deus representa e prediz o futuro acerca dessas referências. in the writings of at least 4 secular historians of the same time period during which these events E no mesmo tempo, o mesmo período que esses eventos occurred. iriam They acontecer. are Thanatos, Phlegon, Origen, and Africanus. All of them were respected by their peers, and there is no evidence that would suggest that what they wrote were in any way manufactured. Oh, Jesus.
unfair to those who do not believe that the Bible is God's word, that it contains God's ultimate truth, and that it accurately predicts the future. This event E aqueles que não acreditam na palavra de Deus, que como eles não se alimentam, que ela é a palavra de Deus, e que ela prediz os eventos a virem. was also referenced in the writings of at least 4 Ela traz referência na chegada or secular historians of the same time period during which these events occurred. da história que os mesmos eventos, no mesmo tempo, aconteceriam. Tem hora, irmãos, que corta o vídeo e não dá para entender a palavra. They are Thales, Phlegon, Tem muitas coisas que indicam Arition, and Africanus. All of them were respected by their peers, and there is no evidence that would suggest that what they wrote were in any way manufactured lies. e esse povo This is what the Greek historian que os gregos escreveram, que os sumários escreveram, não tem como é que diz? Predicações, como é que diz? Não tem palavras para descrever que isso não foi verdade. Phlegon wrote. Ok, ele disse assim que no quarto ano de 202, 202, as Olimpíadas estavam famosamente, naquele tempo teve famosamente um eclipse no Sol, e que isto tornou a noite até a sexta hora do dia, ok? E ao meio-dia, e que as estrelas apareceram nos céus, e que lá estava um grande terremoto, ok? Em Bitínia, não sei onde é esse lugar, e muitas coisas foram viradas, ok, irmãos? Em Micácia e Pelegon. É os 3 lugares que ele estava falando que eu não estava entendendo. 202 e segundo das Olimpíadas. Viu, irmãos? Isso aconteceu. Isso aconteceu, irmão, num dia de Olimpíadas. Many people brush this event off as impossible. Muitas pessoas, ele fala brush, sabe o que é, irmãos? Passam uma escova sobre isso. Or requiring a symbolic interpretation to E procuram interpretações simbólicas para isto. understand. As the moon is full at the time when Passover is celebrated, the fact that Quando a lua realmente estava em pleno vigor e celebraram este fato. this solar eclipse lasted for 3 hours and that it E o eclipse durou por 3 horas. was recorded by at least 4 secular historians E foi gravado por aproximadamente 4 jornais da história, tells us that it was indeed not the moon that caused this que nos diz que, na verdade, não foi a lua, eclipse. This darkness that came over the earth mas esse was more eclipse likely veio caused by some other sobre celestial a entity. Terra. The maximum duration for a full solar eclipse caused by the moon can never exceed 7 minutes and 20. E para nós vermos que não foi na lua, o eclipse na lua, ele não dura mais do que 9 seconds. 7 minutos e 29 segundos. Ele não pode durar mais do que isso, um eclipse na lua. E esse eclipse durou por 3 horas. Muito tempo, irmãos. Muito tempo. To have a 3-hour eclipse of the sun Para nós termos 3 horas de eclipse no Sol, would require a celestial body of substantial nós temos que ter um corpo size celeste to substanciado move between the earth and para mover em direção à Terra, entre a Terra the sun. e o Sol. Why did nobody see a large Mas ninguém viu esse grande object in the skies during objeto no espaço Yeshua's crucifixion? durante a crucificação. And can we find any evidence for the existence of a celestial E nós podemos encontrar evidências desse corpo celeste. object E that is objeto. not commonly known to humanity? E isto não é comum para a mente humana. If you believe that the elusive object known as Nibiru Se você acredita que existe um objeto chamado Nibiru,
Planet X, or planeta X, Nemesis, is o just a subject Nêmesis, o estrela assassina. heresy theorists, then please consider the following. Então, por favor, se você acredita que isso existe, por favor, considere as seguintes informações não conhecidas dessa entidade. We know from secular media that NASA discovered a foreign celestial Nós sabemos que pela mídia, a NASA descobriu algo misterioso, um corpo descoberto. Aqui está, irmãos, a notícia, ok? Que a NASA descobriu um corpo misterioso, ok? Celestial. object or planetary system with Ou um planeta existente, ok? particular attributes. Que um planeta assassino. A isso eles atribuem. In 1983, Em 1903. this was reported in the Washington Post in this news Isso foi reportado em Washington, D.C., numa revista bem conhecida, article. num artigo. The article describes the discovery of a planet or planetary system that could possibly be part of our solar system. E eles disseram que esse planeta descoberto fazia parte do nosso sistema. It was discovered by a telescope on the E United foi descoberto por um telescópio dos Estados Unidos. States infrared astronomical satellite. E um astronômico It is described as extremely cold, and those who que descreveu, que deu um código também. discovered it could not tell what exactly it E was, que não poderia dizer exatamente o que isto era. as it was apparently shrouded in a dense cloud of dust. Mas ele se apresentava numa grande nuvem de poeira. Another aspect that is mentioned that probably also Em outro aspecto, e a sua dimensão, resulted from the dust shroud is que resultava numa cinza clara that this entity reflects no light e and que refletia não muita luz cannot be viewed with any optical telescopes. e que não poderá ser visto por nenhum telescópio ocular. It describes the object as a possible gas giant that could Ele be será as large descoberto como uma possibilidade de um gigante objeto de gás, as Jupiter in 1983. como Júpiter, em It was 1983, estimated to 1983. E eles estimaram be about 50 billion miles away from Earth. que ele estava a cerca de 1 milhão de quilômetros cerca de nós, da Terra. After this point, no further information was provided Depois desse ponto, aí eles pararam com as informações e nenhuma informação foi providenciada mais. until 9 years later, when Até another 9 press anos release depois, also by NASA found its way descoberto pela NASA. out into the public domain. Aí veio ao público. In this release, the writer stated the following. E neste como é que diz release? Nesta liberação inexplicada, deviações de órbitas e de Urânios e de Neptuno, ponto para uma grande, como é que diz? No espaço, grande meteoro no espaço solar, num corpo, no sistema de 4 a 8 da Terra, nas massas da Terra, onde é altamente titulado órbita, além de 7 bilhões de milhas do Sol. NASA, eles colocaram NASA Press Release, 1992. Eles soltaram essa informação em 1992. Unexplained deviations in the orbits of Uranus and Neptune point to a large outer solar system body. Ela está dizendo a mesma coisa que eu disse, irmãos. Né? Algumas deviações não explicadas da órbita de Urânios e Neptune. Um ponto muito grande fora do sistema solar, um corpo que foi encontrado de 4 a 8, massas da Terra, em que é altamente intitulada órbita, a cerca de 7 bilhões do Sol. Earth masses on a highly
slightly tilted orbit, beyond 7 billion miles from the Sun. This release provides a little more information with respect Então, esta liberação aqui prova mais informações acerca disso. to the possible size and the orbit of this object. Que a órbita acerca do tamanho desse objeto. In addition, we notice that the Em adicional, nós vemos distance between this object and the Sun entre esse objeto e o Sol point is estimated to be beyond 7 billion miles away. Estimadamente 7 bilhões de quilômetros do Sol. This would indicate a definite decrease in distance over the 9 years between the two press E isto indica exatamente a diferença dos 9 anos de 1983, penso que nós falamos, ao ano de 1992. Uau, Jesus! releases. However, the press release on NASA's website was Mas somente eles deliberaram, a NASA só deliberou, subsequently removed. And mas ela colocou para todo mundo saber, mas depois eles se sentiram culpados por soltar essa informação e tiraram a informação do ar. still missing from the online archives, with NASA posting the following excuse on their website. E a NASA colocou uma desculpa no site. This archive is missing some press release. E ele diz assim que este corpo que eles missing, perdido, em algumas pressões que foram liberadas de 1990 até 1994. Talvez o arquivo está bem ruim de se ler ali, irmãos. This is from 1990 Deixa eu to ver. 1994, though the archive ostensibly links to the Que ostentamente tinha o link para aquelas informações. Eles disseram: nós estamos trabalhando para resolver o problema e nos desculpamos pelas inconveniências. NASA, website editor, notou 2016. those files. We are working Eles to arquivaram resolve eles arquivaram essa notícia até o ano 2016. Estava arquivado. the problem and apologize for the inconvenience. Ele se NASA has desculpa now pela had more than pela inconveniência. 2 decades to resolve this Então, o NASA tem mais ou menos 2 décadas para resolver problem, and esse problema. still has not been able to bring back these missing press releases. E até agora, eles não foram capazes de se mostrar e dizer esse print, quer dizer, esse algo que foi falado. Eles disseram que até agora não foram capazes de resolver esse problema, na qual nós sabemos, irmãos, que não é verdade, é porque não querem falar. O vídeo está se tornando um pouco grande, mas eu quero terminar isso aqui, irmãos, porque é muito importante. I was an astronaut. I would be concerned about the organization's IT capabilities. Ele disse assim que a gente se preocupa de saber que a capacidade da NASA é muito grande. The lack of information about this E a falta de informação sobre esse assunto, object in the mainstream media desse objeto para a mídia, is certainly telling us a thing or two. It is clear that NASA has removed these articles e nós vemos que realmente isso é como se fosse um blá blá blá, porque a NASA removeu para que não assustasse a humanidade. intentionally to keep this E information que intencionalmente eles pensaram em ficar com essa informação para eles somente from the public. e fora do público. Their motive for hiding this information, E qual o motivo deles estarem escondendo essa informação? given that this was once public knowledge. E também só teve uma vez publicada. Know that they do not want the public to know. E eles não querem que o público saiba This may be because of this object's current que isso será a causa desse objeto trajectory and what it could imply for those que living está transitando em volta do Sol in the years to come. e para os anos a seguir. I believe God's word provides this information to us. E nós vemos que Deus não esconde nada, mas Ele providencia essas informações para nós. In the prophecy and vision that Daniel
was told to seal up. nas profecias que Deus deu a Daniel, quando Deus disse a Daniel, sela as profecias deste livro. I will show you the amazing information that God has E eu vou te mostrar agora uma informação deslumbrante que a palavra de Deus fala, hidden in His Word and what it is telling que está escrito na sua palavra e o que ele está dizendo a nós, us about this subject. e acerca desse objeto, As we continue, it is como nós continuamos. then also no coincidence E também não há coincidências, many nations have in the past que muitas nações no passado decade or two e sent décadas expeditions to Antarctica fizeram a expedição na Antártica to install infrared telescopes. para instalar, irmãos, Interested um telescópio muito importante, escondido. in viewing objects in space E ele pode ver objetos no espaço. using the infrared spectrum by Australia. Ele pode ver muitas coisas no espaço. E isso foi também informado pela Austrália, China, France, China, França, Italy, Japan, and the Itália, Japão, USA Estados Unidos. working together on this project. Eles todos estão trabalhando juntos neste projeto. Esses lugares aí que eu dei para os irmãos. Does it maybe have something to do with the fact Talvez isso tenha alguma coisa a ver com o fato that this object casts no light and that it can only be observed que esse objeto pode custar in the infrared spectrum? Does the highly tilted orbit that was mentioned in the 1990 que esse objeto é aquele objeto que foi falado no ano de 1992, press release mean that the na qual a NASA fez a publicação object is best viewed from the South Pole? que esse objeto foi visto do Polo Sul. If this object is indeed getting closer to the sun, as E se the esse objeto está de verdade chegando perto do Sol, articles would suggest, nós sugerimos substantiate the possibility that this object could actually be orbiting the sun. que esqueci aqui, peraí. Nós sugerimos que esse objeto está chegando perto do Sol. The red spectrum, does the highly tilted orbit that was mentioned in the 1992 press release mean that the object is best viewed from the South Pole? E disse que esse objeto que foi na qual a NASA soltou essa informação em 1992, ele pode ser visto pelos telescópios da parte melhor do mundo, que é o Polo Sul. If this object is indeed getting closer to the sun, as E the se na verdade esse objeto está chegando perto do Sol, articles would suggest, it would o artigo que nós sugerimos substantiate the possibility alimenta that this object could actually be a possibilidade que esse objeto orbiting the sun, considering está entrando na órbita do Sol, the observations of the influence considerando as observações de influências of this object on the orbits of Uranus que esse objeto está entrando numa órbita severa and Neptune. It is logical do Netuno, e é logicamente to understand that these planets will also para entender que esses planetas, have an equal counter effect on the unknown entity's orbit. que eles têm efeitos This means that the unknown celestial object e obedecem esses celestiais, esses objetos celestiais. could have a slightly different orbit for each cycle that it E eles terão substância para cada ciclo. completes as it interacts with the other planets in the solar E eles system. interactam com outros planetas. When we combine this information with E what quando was nós combinamos essa informação, recorded in Luke 23 and by nós vemos Lucas 23, four respected historians living in Yeshua's time, we know que explica sobre nós, sobre a profecia naqueles dias, quando Jesus falou sobre o tempo do fim. that this entity's orbital path around the sun E essas entidades estão passando em volta do Sol. Irmãos, eu já ouvi falar há muito tempo no alinhamento dos planetas. E agora, irmãos, quanto tempo? 1976. Já estamos vendo isso agora. intersected the space between the sun and the earth E respeitando o espaço entre a Terra e o Sol, during
Yeshua's crucifixion, nós vamos ver que entre a terra e o sol, nós vamos ver que, ó, irmãos, que explicação linda, foi a crucificação. for a specific trajectory around Para esse específico projeto, the sun. Given the em signs volta of do their sol, sanctity, dando sinal de respeito, it would then be very possible to result in a 3-hour-long eclipse e isso nos dando exatamente um resultado das 3 horas de eclipse seen from Earth. visto da Terra. Does the fact that this celestial body, being E no fato, esse corpo celeste shrouded in dust, not explain se virou em poeira, não é explicado. why nobody saw it during the daytime Porque ninguém viu isto durante o dia. when it moved between the Earth and the sun. Quando ele se move entre a Terra e o Sol. Does the size and gravitational pull of such an entity Será que os sinais da gravitação between the sun and the Earth not explain why this solar by 4 respected historians living in the seen from Earth? Does the fact that this celestial body, being shrouded in dust, not explain será why que nobody saw it during the daytime por que as pessoas não veem esse corpo celeste durante o dia? when it moved between the Earth and Quando ele se move entre a Terra e o Sol. the sun? Does the size and gravitational pull of Será que os sinais da gravitação such an entity that was perfectly aligned eles sacam entre como é que diz? Essa identidade não conhecida between the sun and the Earth entre o tempo do Sol e a Lua, ou do Sol e a Terra? not explain why this solar eclipse Isto não explica a razão desse eclipse solar. was also accompanied by so many earthquakes around the E world também a Bíblia diz que esse eclipse foi acompanhado em volta do mundo por terremotos. I think that you would agree that there is definitely E eu evidence sei que você concorda comigo que tem realmente, definitivamente, evidências coming from the scientific and astronomy community vindo da ciência, das comunidades científicas and information from recorded history e informações gravadas da história that could explain the events that occurred que pode explicar o evento, por que ele ocorreu during Yeshua's crucifixion. The fact durante that a crucificação. information about this object is intentionally A held from a explicação sobre esse objeto intensificamente so begs some questions as e nos restam algumas perguntas. to why. Por I quê? believe God also reveals Eu acredito que Deus também revelou to us the reason for this para nós a razão para isto, in His Word. na sua palavra, There is one object to keep an eye on in the months to que come. há um objeto que nós devemos ficar com nossos olhos fitados nele. An important role in revealing to us E, importantemente, Deus está revelando para nós whether this elusive object is in fact real and confirming que realmente esse objeto é real e sendo confirmado. that what we understand from God's Word E o que nós entendemos na palavra de Deus, is correct. This is the planet Jupiter. que este é o planeta Júpiter, Powers that be may be able to suppress information in the media. este planeta é capaz de informar explicações para a mídia, But they will find it difficult to hide a planet as large mas eles acham difícil esconder esse planeta, por grande que ele seja, as Jupiter from our view. Let me e por maior que ele seja à nossa vista. show you why I think this is important. Eu penso que isso é importante. When we consider the information given in Quando nós consideramos a informação dada Revelation 12, em Apocalipse 12, this one object that is not represented esse objeto não identificado representa within any of today's astronomy software applications. a astronomia. A astronomia hoje nos mostra sem implicações That is the entity known as the Great Red Dragon. que esta identidade é
mostrada como o grande dragão. Having come to the realization that the heavens provide a physical representation Será que eles vêm de uma realização que o céu representa esta civilização? of the vision in Revelation Ou essa 12, apresentação de Apocalipse 12? and that each aspect, except for the red dragon, described Nós vemos também acerca do dragão vermelho descrito in the vision as na a visão, physical celestial representation, como um corpo físico celeste. we can with 100% certainty know that the Nós temos o 100% certamente e sabemos. dragon will also have a physical celestial representation. Nós também temos uma apresentação física celestial Many people argue that the great red dragon que muitas pessoas argumentam que o dragão vermelho represents Mars, but if representa o planeta Mars, que é Marte. we look at the alignment, it is clear that Eles olham os alinhamentos e dizem claramente Mars forms part of the 12-starred crown. que Marte faz parte da terceira, fazem parte das 12 estrelas na coroa, das 9 estrelas na Just coroa. because this object is not visible to us, yet Só porque esse objeto não é visível para nós, does not mean that it does not exist. não quer dizer Knowing how que God uses patterns in His que ele não existe, como Deus usou os seus termos para nos mostrar acerca disso. word, and the fact that we have three instances E nós, na realidade, nós temos, em fato, 3 instâncias que nos revelam isto. in symbology on God's timeline. Em simbologia, no tempo de Deus, Know that God's word will provide us with information at one instance. nós sabemos que a palavra de Deus vai nos provar com informações, would either be missing at one of the others, or that sem perder uma da outra, would provide additional understanding of the situation. e por nos provar entendimento da situação. If we combine the two sets of information, Se nós combinarmos esses dois formas de informação, when we compare the events that occurred during Yeshua quando nós combinamos os eventos que ocorrem quando Jesus, crucifixion with what is written in Revelation quando 12, houve a crucificação de Cristo em Apocalipse, we find that we are missing the physical representation of the great nós vemos que nós perdemos uma informação red dragon in astronomy. do grande dragão vermelho na astronomia. Software that is currently available. At E least agora certamente disponível. this was the case at the time that this video was created. E foi exatamente no tempo que este vídeo foi criado. However, when we look at the Portanto, quando olhamos para a crucificação, crucifixion, we see that the great red dragon is nós vamos ver o grande dragão vermelho, the only celestial entity that is inferred at this specific nós vamos ver a altura, especificamente instance, and that it is also marking da distância na qual foi marcada the completion of the first spring dos primeiros frutos. feast. This proves to us how God's word functions like a Isso prova para nós como a palavra de Deus funciona, jigsaw puzzle. When we como um quebra-cabeça. apply the pattern obtained in Revelation 12 to Yeshua, Quando nós pegamos a palavra de Apocalipse 12, falando sobre Jesus crucifixion, e sua we can crucificação, immediately identify the objects that caused the 3 isto exatamente nos mostra e identifica o objeto hour eclipse. que gerou as 3 horas de eclipse quando Jesus morreu. It was the great red dragon. Isso foi o grande dragão vermelho. Similarly, if we apply the events of the crucifixion to Se nós aplicarmos os eventos da crucificação the vision in Revelation 12, e a visão com Apocalipse 12, we know with 100% certainty that the nós great temos 100% de certeza red dragon is a physical celestial entity based que o dragão vermelho foi
simbolicamente o grande espaço on the effect that it had on the earth when it passed que teve na terra, que Jesus teve na terra quando ele passou aqui na terra, between the earth and the sun during the entre a terra e o céu, crucifixion. durante a This also crucificação. illuminates our understanding of what Isso também elimina os nossos entendimentos, Revelation 12 is telling us. que Apocalipse 12 está dizendo para nós. Now read Revelation 12 with this understanding. We discover that God's word Nós, quando lemos Apocalipse 12, nós entendemos que a palavra de Deus is giving us a clear description of where this está dando a nós uma clara descrição celestial entity will be situated in de um espaço de tempo September of 2017. de dezembro de 2017. Revelation 12, verse 4. And his tail drew the third part of Diz assim, e o seu rabo, como é que diz? Trazia uma terceira parte das estrelas do céu e jogava elas na terra. E o dragão ficou de pé diante da mulher, na qual pronto para dar à luz, para devorar a criança em breve, quando ele nascesse. the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. When we consider the implications of the first section of this passage, keeping Quando in mind nós implicamos as passagens dessa primeira sessão in the celestial application, e a celestial aplicação, it is clear that this unknown celestial entity will at nós some point vemos que esta celestial distância encounter a substantial amount of debris that will o celestial encontro dos debris que eles falam, como é que fala? Debris, restantes be pulled into its gravitational field on its way to da the gravitação, do campo de gravitação center of the solar system. do sistema solar. This debris come from and what does Esses debris, quer dizer, esses restos de coisas, de onde vem? God's word tell us about this? É Deus dizendo para nós acerca disto. I believe God has even hidden this information in his word. E eu And acredito que Deus até tem escondido essa revelação na sua palavra, it forms part of the prophecy and vision that em forma de parte da profecia e visões Daniel was told to de seal Daniel, na qual Daniel foi dito para que selasse, up until the time of the end. até o tempo do fim. We discover the answer when we combine the information given in the Nós temos que ver que nós podemos combinar as informações. Genesis 3 prophecy, which As is the profecias de first Gênesis 3, instance in which we encounter the specific symbolism of this pattern, with na qual conta o simbolismo desse padrão, that of the vision in Revelation 12. da revelação de Apocalipse 12. This discovery, I believe, gives us Essa understanding descoberta, eu acredito, into the reason for this information being suppressed in the mainstream media. eu acredito que essa informação foi escondida da mídia. It also paints a clear picture of what we can expect E também nos traz como é que diz, um quadro muito claro to happen in September of 2017. I am of the que o que aconteceu em setembro de 2017, opinion that the prophecy in na minha opinião, a profecia the vision's description of what da descrição da Virgem will occur in the heavens will also é colocada no céu com a lua sobre seus pés. have a profound influence in bringing Ela tem uma profunda influência e traz about the events that are described in the book of a paz de eventos, como escrito em Apocalipse. Revelation. I believe that the information that Daniel Eu acredito que as informações de Daniel, was told to seal up until the time de Daniel, na qual quando Deus diz para ele para selar as profecias até o tempo do fim, of the end
is fundamental in understanding E o fundamento desse entendimento going to bring about some of the vai nos trazer eventos, judgments that will be poured out julgamentos que vão ser puxados para fora on the earth. na terra. This is what we read in Genesis 3. Isso é o que nós lemos em Gênesis 3, Genesis 3 verse 15. And I will put 15. E eu colocarei thee and the woman, and between inimizade entre ti e a mulher, e ela lhe ferirá, ela lhe ferirá, entre ti e a mulher, ela lhe, between thee and the woman, and between thy seed, e entre a sua semente e a semente da mulher, and shall bruise thy head, e ela lhe pisará a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Ele pisará a cabeça e lhe ferirá o it calcanhar. shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Knowing now that the information Sabendo agora que as informações given in this passage dadas a nós nessa passagem also has a celestial application, I tem uma celestial aplicação. think you will agree with me that it E is você concordará comigo. crystal clear to see what God is telling us here. Está muito claro o que Deus está dizendo para nós aqui. This passage describes a collision between Jupiter and Esta passagem descreve a passagem entre Júpiter the great red dragon, or e between o dragão vermelho, ou entre Jupiter and one of the objects that forms part o Júpiter ou um objeto formado of this system, que faz parte desse sistema, in which the interaction between the two seeds are que described interage entre as duas sementes, in Genesis. que está escrito em Perfectly fits Gênesis the 3:15. description of a collision between two celestial E isso explica sobre a colisão desses dois seres, objects. angelicais ou objetos. If a foreign celestial body on its way to the Se há um corpo celeste, a única maneira center of the solar system de collides entrar no sistema solar e se colidir com ele with Jupiter from behind and from below, é o Júpiter que vem por detrás dele. it would match the description given in Genesis 3:15. E isso vai nos dar a interpretação de Gênesis 3:15. Jupiter's heel would be bruised while the head O Júpiter irá ser machucado e manchado com manchas. of the other celestial entity would be bruised. E o outro corpo celeste será machucado e roxo. As I was searching for some images of Jupiter to use in E essas tais imagens usadas de Júpiter the animation of this video, e a animação deste vídeo God revealed to me something amazing that was mostrada totally unexpected. é alguma coisa muito You will interessante remember mostrada. that in July of 1994, Vocês se lembram que em julho de 1994, Comet Shoemaker Levy 9 eles criaram um planeta chamado Shoemaker, quer dizer, o criador sapateiro. collided with Jupiter. What Ele is estava vivo perto de Júpiter. really interesting about this event is the fact that the comet broke up into Isso foi muito interessante neste evento, 21 fragments. 2 que foi a quebra de um fragmento, years before it collided with the planet. The second que também colidiria com o planeta. aspect that is very interesting is the position. At Mas which o que é the muito fragments interessante aqui é a posição, collided with the planet. If you look que ele colidiria com o planeta. at an image of Jupiter that shows this, you will Se vocês observarem de pertinho, você vai ver que o planeta Júpiter foi o escolhido. see that the comet basically drew a dotted line on the bottom E vamos ver que as linhas adaptadas section of the planet, where the heel of the planet would be, not to não importa onde o planeta vivia, mention the name ou as dimensões maker that is associated do shoemaker, que é o sapateiro. with this comet. It would seem to indicate that Esse God drew a dotted line comentário indica to mark out the area that will be removed from que isso Jupiter foi marcada uma data entre, in the upcoming encounter of September deixa eu ver, irmãos, uma data marcada de quê? comet. It would seem to indicate that God drew a dotted line to mark out the area that will be removed from Jupiter in the upcoming encounter of September 2000.
Eles dizem que essa data do Júpiter e desse outro planeta chamado Shoemakers foi uma data que Deus marcou de um encontro 17. de 2017. When these thoughts entered my mind, I thought that this may be a little far-fetched, and when I was processing this information, I E ele disse que quando percebeu isso, ele começou a processar essa informação. asked the Lord whether this insight was true and really from Him, or if E que isso realmente foi algo verdadeiro que veio da parte de Deus. this was just my imagination. E ele pensou, se isso fosse só minha imaginação, As I was busy asking Him this question, eu estava muito ocupado perguntando a ele essa pergunta. He showed me the following verse. Ele me mostrou o seguinte verso, Apocalipse 22:6, e ele disse, diante de mim, esses dizeres, deixa eu pegar aqui, irmãos, Apocalipse 22, eu já estou com sono, irmão, e o vídeo não acaba, porque essa coisa é ao vivo. 22:6, diz assim, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos Profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É exatamente o que ele vai dizer agora. Revelation 22, verse 6. And he said unto me, These sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants the things which must shortly be done. How overwhelming was such evidence Como eu fiquei deslumbrado com tal evidência be to those who mock and doubt our God and His word, para aquilo que Deus está marcando as evidências who is truly dos the eventos que realmente irão acontecer creator of the universe and in full quando Deus criou o universo control of what happens in the heavens around us. e o que acontece nos céus acerca de nós. How silly it is to believe that the universe came about from nothing, that Como nós cremos que o universo realmente ele veio do nada suddenly exploded. Here e solentemente ele explodiu e cresceu. is proof, in the form of a prediction, that those E isto foi formado na forma de pregações. who are avid supporters of the evolution theory can monitor to see whether what God has said in His word is true or not. E muitos disseram até que o mundo veio a uma explosão que não é verdade e na qual, para provar se a palavra de Deus é verdade ou não. He has told you that He is the creator and has shown you E ele disse para nós que ele é o Criador e ele está what He will mostrando be doing que before it tudo o que ele está fazendo, que antes de alguma coisa acontecer, happens. He has hidden this information in His word shortly ele tem escondido todas as informações na sua palavra. after creating the sun, moon, and Porque ele foi quem criou o sol, a lua e as estrelas. stars on the fourth day, exactly in the manner that He said No quarto dia, exatamente na maneira that He did. que ele fez. I have always wondered how the Eu tenho sempre me preocupado destruction that is written about in Revelation que isso foi a marca quando Deus marcou entre Gênesis e Apocalipse. would come about. What would trigger the devastation that would be coming upon the earth as described in the book E ele perguntou qual é a devastação que poderá vir na terra, escrito no livro of Revelation? de Apocalipse. We have never seen anything that remotely matches the events that are described Nós não in temos this. visto, por enquanto, nenhuma devastação vinda como tem marcado no livro de Apocalipse. What natural phenomena would be responsible Qual o fenômeno natural que será responsável for suddenly raining down several large asteroids onto the earth over a short period para of time, chover tantas chuvas de asteroides sobre a Terra? as described in the book of Revelation, Como descreve no livro de Apocalipse, would be responsible for speeding up the rotation of the earth so that a day quem é will come responsável pelo movimento agitado da Terra long to be 24 hours long, but durante only 24 horas longas 16 hours. We see this shortening e 16 horas. of days Nós vemos prophesied esse encurtamento de dias in a number of passages. em muitos números de passagem, 16 horas do dia. Revelation 8, verse 12. And É the Apocalipse 8 e 12.
Apocalipse 8 e 12. Nos diz o seguinte: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então aí está, irmãos. Angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of... Vejam bem, irmãos. Uma terça parte, irmãos, isso é incrível. Meu Deus, aí está o relógio que eles fizeram. Vejam bem, irmãos, vejam bem. As described in the book of Revelation, what would be responsible for speeding up the rotation of the earth so that a day will Quem vai ser responsável pela, como é que diz, speeding, pela corrida das coisas na Terra? no longer be 24 hours long, but only Antes era 24 horas longa, mas agora foi abreviado para 16. 16 hours. We 16 see this horas. shortening of days E que nos mostra shortening, que é os dias se tornaram curtos prophesied in a number of passages. no número de Revelation passagens. 8, verse 12. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun... Vejam bem, irmão, vejam bem, irmãos. E o anjo tocou a sua trombeta, e uma terça parte do sol foi esmagada. Vejam bem, irmãos, aqui, ó. Uma terça parte aqui no relógio, irmãos. Vejam bem, uma terça parte. Ok? Depois, And the third part of the moon, and the third depois uma terça parte da lua. Depois, part of the stars. So uma as the terça third parte part das of the moon was estrelas. darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. E não deixando nenhuma terça parte para a claridade do dia. Mark 13, verse 12. Marcos 12, 13 e 20. E, excepto para o Senhor, encurtou os dias, ok, irmãos? Diminuiu os dias, encurtou os dias. Na carne, na qual a carne deveria ser salva pelos eleitos. Ok? Se Deus não abreviasse os dias, até os eleitos mesmos seriam enganados. Ok, irmãos? Enganados. É o que diz aqui na palavra de Deus em Marcos. Eles estão combinando, irmãos, as profecias do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o vídeo está bem grande já, mas se você quer aprender, você quer saber sobre isso, você vai ter paciência de ouvir o vídeo, porque como eu estou falando aqui para os irmãos, estou tendo paciência, vocês terão também paciência, irmãos, de ouvir, ok? Porque eu estou aqui com muita paciência, já são aqui quase 2 horas da manhã, e eu estou aqui publicando vídeo para vocês aprenderem as profecias. Ok, irmãos? Deixa eu ver aqui, procurar aqui. Marcos 13, 20. Ok. 13 e 20. Diz assim, se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou esses dias. Então, os dias, irmãos, estão sendo abreviados. And except that the Lord had shortened. Irmãos, é interessante que nós estamos aqui esta hora e o povo está ali na internet, irmãos, interessado, ok? Interessados e ouvindo e dando suas opiniões. Should be saved, but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. Proverbs 10, verse 27. Provérbios 10, 27. E assim, teme o Senhor, ok? Aquele que teme ao Senhor, seus dias serão prolongados, os seus anos. Mas aqueles que não temem ao Senhor, seus dias serão diminuídos. Fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Aí está o relógio andando, irmãos. Seen that the bruising of the two seeds, that E aqui, irmãos, nos mostra o rosto das duas sementes, are represented by two planetary objects, representado por 2 planetas, 2 objetos. partially colliding, would be the single most probable initial Provavelmente se colidindo. Oh, Jesus, não deixe que apague. Irmãos, deu problema aqui no vídeo. Deixa eu ver aqui na propaganda. Acho
fazer skip. Aqui. Eventos inexplicáveis estão sendo gravados em todos os lugares. Está terminando, irmãos. Eventos inexplicáveis estão sendo... o Sol parece menor e brilhante do que os outros anos. É o fim, irmãos, do vídeo. Por isso que o Senhor disse, se o Senhor não abreviasse os dias, nem os santos se salvariam, ok, irmãos? Provando dentro disso aqueles dois planetas, dois corpos celestes diferentes. Fogo sendo esparramado em todos os lugares. Fogos esparramados em todos os lugares. Isso foi feito agora, irmãos, na Califórnia. E ele diz assim, are you also feeling the sun is a bit hotter? Vocês sentem que o sol está mais quente? Claro que sentimos, né, irmãos? Vejam só, irmãos, está marcando o termômetro do sol. E ele diz assim, os engenheiros do sol com máquinas que coam as energias, em breve, they will be charging o sunlight. Elas irão ser carregadas para a luz do sol. Aí está a marca dos planetas, desde 2012. Vejam só, irmãos. Aqui, ó. Jesus. E ele disse, agora imagine, anos de máquinas puxando, quer dizer, saquem, puxando o sol. Sim, that's why you've been feeling sick. É por isso que você está se sentindo doente, tonto, enfermo, cansado. Something is happening to our sun. Vou até marcar isso aqui. Now, imagine. Years. Agora imagine anos de machines, de máquinas. Máquinas puxando o sol, ok, irmãos? Essas coisas eletrônicas. E é por isso que sentimos doentes, tontos e cansados. Nossa, irmãos, tem dias que eu sinto tudo isso. Tem dia que eu sinto tão cansada, ok? Alguma coisa está acontecendo. Acontecendo no sol. Eu concordo. Concordo plenamente. If you watch this video closely, you observe. Se você olhou... Peraí, irmão, vou voltar aqui. Ele diz assim, se você olhar este vídeo bem de perto, você observará que eles estão fazendo, pelo menos desde 2012, as evidências até junho de 2017. Veja, meu irmão, está sendo calculado de 2012 a 2017. O que é NWO, não sei o que significa isso, é uma sigla aqui,
e os passos, ok? Então vamos ver. Eles estão, as gravações, irmãos. Olha, ó, ó. Of who we are Que futuro nós estamos and how far we have traveled. e quanto tempo nós temos viajado. Let it be told to the future world. Nós somos, como ele diz, como todos nós somos. A que espaço nós temos viajado? That in the depth of winter, No profundo do inverno, nothing but hope and virtue could survive. nada, esperança nenhuma na qual nós podemos sobreviver. Quem disse isso foi o presidente Obama, irmãos, quando saiu essa notícia. O vídeo está com problema, tá não querendo gravar mais. But it also happens very rarely. So it's a Ele very disse assim que isso acontece raramente, of hazard. It's a hazard in which the risk in anyone em perigos, e o here is risco. very low, but it does happen, and if it really did come about on our watch, E isso, se isso acontecer, isso realmente vem it could end civilization. dentro da civilização. Aí vem os planetas de novo. These cosmic bullets originate on the far side of Mars, in the main Isso causa balas dentro do planeta de Marte asteroid belt, e o cinto de asteroide circles the sun. que rodam em volta do Sol. Millions of rocky fragments, Milhões de pedras e fragmentos building blocks of a planet that never constrói e reconstrói planetas. quite came together when the solar system was formed. E eles veem tudo em volta do sistema solar e eles falam que é culpa do sistema solar. What's often depicted as a busy cosmic junkyard is actually more like a É como se formasse um grande lugar de lixo. big is actually more like a big empty. Ai, Jesus. Por que tá dando problema? Para me terminar o vídeo. Speed way. Voltou. The rocks are far apart and moving As rochas se separam very fast. muito Ranging in rápido. size from pebbles to boulders to rocks the size of Mount Everest. Pedras enormes são evidências, Occasionally, the tug of Jupiter's ocasionalmente, que throws Júpiter an asteroid off course, está viajando em volta de asteroides, it to crash into another asteroid. que eles se colidem um ao outro. Some veer away into new orbits that cross the paths of Mars, Earth, E eles se cruzam em volta de Marte, Venus, or Mercury. Vênus ou Mercury. Another ring of debris called the Oort Outro anel de planetas cloud is the source of most comets, se entregam entre as nuvens, which are big rocky ice balls na qual uma pedra grande, veja, planets. cai atravessando o planeta. Veja bem, irmãos, olha. Uau! All the inner planets and our moon bear the scars of numerous asteroid and comet impacts. E eles causam também inúmeros quantias de asteroides se impactarem. We do get hit all the time by pieces of debris. E ele diz, esse astrônomo diz que nossa Terra, cada segundo, ela é acertada com asteroides. From asteroids and comets, in fact, 40,000 tons of cosmic debris 45 mil de toneladas de asteroides caem na in the Terra atmosphere every year. We see them every night as shooting stars. anualmente, como chuvas de estrelas. Olhem só, irmãos, ó. They don't hit the Earth very often. When they do, clearly it isn't just going to be a matter of a shooting star seen in the sky. E vendo da Terra, elas parecem como uma estrela cadente, muitas It vezes. is inevitable. It's only a matter of time before the next big one hits us. E ela para exatamente na hora quando vem uma enorme para cair. Even
São pequenas pedras que fazem grandes impressões. In 1908, about 2,000 square Em kilometers 1908, of Siberian forest na Sibéria, na floresta de Sibéria, as an asteroid exploded near the Tunguska River. teve um asteroide que se explodiu lá. The impact site was so remote, researchers O impacto foi enorme. had to mount a wilderness expedition just to find the place. Foi um impacto tão grande, é porque caiu na selva. When they arrived, Quando ele no chegou, crater. Paintings based on eyewitness accounts described a fireball. foi pintado, mostrado como se fosse uma bola de fogo. A horrendous explosion in the sky. E deu uma explosão no céu. Down to the ground, exploded, maybe 5 to 10 kilometers up in the atmosphere. Esse homem é um tal de Planet Center. Irmãos, o vídeo já não dá mais para nós ouvir, tá muito ruim. Então aqui, irmãos, termina a história do Nibiru, ok? Do Nibiru. Deixa eu ver, passar aqui um pouquinho mais para frente para ver, porque isso vai ainda muito longo. Estou mostrando agora só London, quando foi atingido por um planeta. Ok? Isso não interessa para nós, irmãos. A verdade nós já vimos. Ok? Nós sabemos que eles caem em todos os lugares. Então, irmãos, aí está a história que aquele irmão explicou ao vivo, ok? Do planeta. E aqui continua. Oh, Jesus. Aqui continua o povo dando suas opiniões, ok? Acerca disso. E nós, irmãos, vamos ficar confiando no Senhor, né? Que Deus nos dê vitória, que esse asteroide não venha cair na Terra. E aqui eu termino o nosso estudo. Estudo valioso que você deverá valorizar, né? Sempre que tem. E foi ao vivo, tá, irmãos? Que eu peguei aqui do cientista falando. Que Deus abençoe a todos vocês nessa madrugada. E eu vou dormir, porque eu estou super cansada já. E já são... Aqui vai dar 2 horas da manhã novamente. E eu aqui, irmãos, empenhada em levar a vocês as mensagens do Evangelho, a mensagem de Deus. Ok, irmãos? Para as suas vidas, ok? Fiquemos na paz. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Ó Deus, por tão grande, Senhor Jesus, explicação que nós tivemos hoje. 1h50 quase, Senhor, mas que vale a pena, Senhor, que vale ouro, Senhor. Ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, vai de encontro a cada irmão nesta noite. Dá a eles a tua vitória, visita cada um nesta hora, Senhor. E que a tua palavra seja sempre a verdade. A tua palavra permaneça nos céus como a verdade, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Irmãos, eu fiz o meu melhor que pude. Dei algumas rateadas aí na tradução, porque a pessoa falando, eles falam quando estão passando, é muito rápido e fica difícil para a gente traduzir. Mas fiz o melhor que pude. Espero que vocês entendam, né, irmãos? Glória a Jesus. E eu agradeço. Tenha uma boa noite, uma boa madrugada diante de Deus. E agora eu vou descansar na paz do Senhor. E descansar mesmo, porque Deus toma conta de nós. Amém? Fiquem com Deus. Pai.